Você aceitaria ilustrar 3 livros infantis completos do zero em apenas 7 dias? Pois é, eu recebi essa proposta e eu aceitei. Parece impossível, né? Mas aqui nesse vídeo eu conto tudo como foi a minha parte de organização, como eu me preparei para conseguir realizar esse trabalho, por que que eu aceitei esse projeto com esse prazo e o que eu faria se eu fosse recusar ou negociar isso com o cliente. Sou ilustradora há anos, mas esse foi o projeto mais insano da minha vida. Antes de tudo, eu vou dar um contexto geral aqui para vocês sobre quem é esse cliente. Então, é um trabalho para uma pessoa jurídica, né? É uma editora com a qual eu já trabalho aí tem mais ou menos um ano. Então, nesse um ano, já fiz diversos projetos para eles, desde coleções de livros até livros individuais. Nesse período aí, em questão de valores, já foram mais de 40 mil reais em projetos para esse único cliente. Então, um cliente onde já há uma relação de confiança de ambas as partes, né? Então, uma confiança dela de me pedir algo num prazo tão curto, por eu já ter feito outros projetos num prazo menor do que o tradicional, mas nunca fiz em 7 dias. E aí ela me fez essa proposta e eu também peguei confiança de aceitar por ter essa relação já com esse cliente. Esse cliente eu consegui através de tráfego pago, em mais ou menos um ano atrás, quando ela me procurou, eu estava fazendo anúncios em busca de novos clientes, e aí essa cliente apareceu. Ela falou comigo pela primeira vez, foi num domingo. Então, se você aí quer trabalhar com ilustração, às vezes, e não quer atender nenhum tipo de cliente no final de semana, não tem problema nenhum, fica a critério de vocês. Mas foi apenas uma conversa, uma iniciação aí, para tratar de orçamento, coisas assim que ela precisava saber. E aí ficou acertado dela fazer alguns projetos comigo e para ver como eu ia me sair, se ia atender as expectativas deles e tudo mais. Então, para vocês entenderem, né, de onde surgiu, quem veio, então é um cliente já recorrente que fecha trabalhos comigo todos os meses. E aí ela me fez essa proposta aí dos 7 dias, 3 livros infantis em 7 dias. E aí vem uma a próxima etapa aí depois de eu ter recebido essa proposta, que é eu fazer uma avaliação, né, se vale a pena ou não. Nessa avaliação dessa proposta que a editora me fez, eu levei alguns critérios em consideração ali, né? Primeiro, se eu estava com muitos outros clientes para fazer trabalhos aí ou não, e eu não estou com um grande volume assim que eu precisasse estender esse prazo. Eu aceitei também como uma forma de desafio para mim mesma, poder mostrar para os meus alunos, né, como uma forma até de uma brincadeira, de mostrar ali que eu consigo fazer num prazo super rápido, para dominar todo o processo, né, de ilustração, esboço, a pesquisa. Levei em consideração que é um cliente para quem eu já fiz inúmeros trabalhos, e também pela questão dos valores, né? Eu cobrei um valor a mais, então eu cobrei o valor tradicional, mais um valor de taxa de urgência, por estar fazendo ali num prazo extremamente rápido, porque eu ia ter que abrir mão de muitas outras coisas, de dormir até um pouquinho mais tarde, né? Então tive que acordar mais cedo para poder produzir os trabalhos, de repente ter mais correria assim no dia a dia, não dar tanta atenção. Atenção que eu digo, brincar com as minhas filhas, ver um desenho juntas. Então, todos os momentos que elas estavam em casa, tudo bem, estavam alimentadas, limpinhas, a casa também arrumada, porém eu tinha que o máximo possível focar ali no trabalho. Então, também estou com algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui em casa de forma mais rápida. Então, um dinheiro a mais, vindo ali num prazo menor, para mim, vai possibilitar eu fazer essas coisas que eu quero fazer aqui na minha casa. E aí, por isso, então, aceitei esse prazo aí. E tem sido bem legal também como forma de montar um conteúdo aqui interessante para vocês aqui no YouTube e para o pessoal, os meus alunos ou quem quiser me acompanhar. Eu tenho um canal no WhatsApp, eu vou deixar também o link aqui na descrição, onde eu mostro assim a minha rotina, né? O nome é Rotina Criativa da Ju. Então você pode acompanhar, eu mostro não só os desenhos que eu faço, ilustrações, os trabalhos, mas um pouquinho da minha rotina como mãe, empreendedora, youtuber e ilustradora, principalmente a minha principal função ali depois da maternidade.
E aí eu mostro tudo isso lá nesse canal do WhatsApp. Então também é uma forma de gerar conteúdo e foi um baita de um desafio. Se eu quisesse recusar esse trabalho ou recusar esse prazo, né? Então vamos por partes, né? Se de repente eu estou muito cheia de outros trabalhos para outros clientes e realmente não desse para fazer esse trabalho nem em 7 dias, nem 14, nem 40, enfim, estou realmente cheia de outros projetos e não pudesse atender esse cliente nesse momento, é bem legal que a gente tenha um network ali, esse contato com outros ilustradores, outras pessoas que trabalham na área, para poder de repente falar: olha, eu não consigo atender você nesse momento para esse projeto, ainda que o prazo fosse estendido, mas eu tenho conhecimento aí de outros ilustradores que de repente podem te atender, que tem um estilo parecido com o meu, ou enfim, vou passar aí o contato dessas pessoas para você ver se elas estão à disposição ou não, ou no meu caso também, que tenho os meus alunos do curso de ilustração de livros infantis, assim como já apareceram oportunidades para mim que eu não poderia fazer, eu coloco lá no grupo de alunos para eles mandarem um portfólio e de repente aparece aí essa chance, essa oportunidade para uma outra pessoa. Então, se eu fosse recusar, eu faria dessa forma. Se eu não pudesse atender apenas a questão do prazo, mas de repente aí uns 30, 40, 50 dias, que é mais ou menos o prazo que eu passo no geral aqui para os meus clientes, eu poderia oferecer, né, falar, olha, eu não consigo atender em 7, mas de repente, se vocês estenderem um pouco o prazo, ou por que desse prazo tão curto assim, algum lançamento aí que precisa mesmo ser feito nesse prazo, ou é negociável, né? Tudo dá para se conversar e achar aí algo que seja bom para ambas as partes. Então, poderia acontecer, se eu não pudesse mesmo atender nesse prazo ou não quisesse, eu ia tentar negociar a questão do prazo para manter ali o valor médio por página que eu cobro deles, mantendo ali nessa média. Mas como eu resolvi aceitar ali o prazo, eu cobrei o valor de sempre, mais uma taxa pela urgência, pela questão do serviço ser feito em apenas 7 dias. O trabalho completo, então eu cobrei uma taxa de urgência, como eu já falei. Eu ia abrir mão de muitas coisas aqui para poder dar conta desse trabalho. Após toda essa parte de avaliação, negociação, eu vi que realmente eu queria fazer, negociando ali também os valores com a editora, é o momento de fazer o contrato de prestação de serviços. Eu sempre faço para todos os clientes, mesmo pessoas físicas. Isso passa um profissionalismo ali, tipo, você não está fazendo uma coisa de boca, né, um acordo ali de boca, tem algo assinado, ainda que digitalmente, né, pela internet, hoje em dia tem essas facilidades. Mas você passa uma imagem de que você realmente é um profissional, está tudo preto no branco ali, determinado as cláusulas no contrato. Então eu sempre faço para todos os meus clientes. Nesse caso, então, acertei ali os valores, a cliente deu o ok, que poderia ser, né? Fiz o contrato e enviei para assinatura. E aí, nesse caso, de um prazo ali tão rápido, foi combinado, o que eu combinei com essa editora foi, como era um final de sexta-feira já à noite, a gente fechou esse contrato aí. Eu falei, então, para não perder tempo, eu vou trabalhar final de semana, vou trabalhar no sábado e no domingo para fazer os esboços. Esse era o meu plano, né? E aí você paga 50% do trabalho na segunda-feira e aí eu entrego os esboços para sua avaliação e os próximos 50% quando finalizar tudo, eu entregar todo o trabalho pronto. Então ficou aí acordado dessa forma, mas normalmente não é assim que eu faço as cobranças aqui, né? Eu normalmente divido em 3 partes, então eu cobro 1/3 do valor antes mesmo de começar a desenhar, pesquisar qualquer referência, de montar qualquer arquivo, recebendo primeiro 1/3 desse valor. Aí sim eu começo os trabalhos. Depois, quando os esboços forem totalmente aprovados, depois de passar por ajuste, se for necessário e tudo mais, o esboço está ok, cliente aprovou, eu recebo mais 1/3.
para poder começar a última etapa da pintura. E após a pintura e entrega final, tudo certinho, não precisa mais ajustar nada, tá tudo ok, aí eu recebo a última parcela, né, um terço, ali no final, na entrega do projeto. Normalmente eu faço dessa forma, fiz um pouco diferente para esse cliente, devido ao prazo ser super apertado, e também que a gente fechou o contrato ali bem no finalzinho de sexta-feira, acho que já eram umas 9 horas da noite, quando ficou tudo ok, contrato assinado, para eu começar os trabalhos. Esse trabalho foram 3 livros infantis em 7 dias e cada um desses livros tinham 12 páginas duplas para ilustrar. Eu conto assim como páginas duplas, você pode contar que eram 24 páginas ilustradas, né? Além da folha de rosto, uma folha que eu faço sempre com alguma ilustração para ficha catalográfica, e tinha mais uma página no final, assim, sem texto, mas que tinha que ter alguma ilustração ali, e a capa e contracapa. Então, os 3 livros tinham esse mesmo padrão de quantidade. E aí, um mega desafio, né? Ainda na sexta-feira à noite, depois da assinatura de contrato e tudo mais, jantei, dei a janta para as minhas filhas e já comecei a produzir, não dava para perder tempo. Comecei com a parte de pesquisa sobre o que era aqueles livros infantis ali, no caso desse projeto, eram sobre a cidade de Serrita, em Pernambuco, e aí eu fui pesquisar, né, fotografias, pontos turísticos, lugares assim, que eu poderia desenhar para que ficasse bem característico ali no livro, o pessoal que mora lá olhe e reconheça, né, que realmente, né, tem coisas pertinentes à minha cidade. Então, para haver esse reconhecimento, tem sempre que ser feita assim uma pesquisa, no caso de lugares reais, assim, não é uma história fantasiosa, é algo sobre um lugar que existe mesmo. Então, eu sempre faço essa pesquisa de referências. Então, pesquisei, salvei ali diversas fotos, fui selecionando algumas. Claro que tem que ser também de acordo com o que está no texto de cada página ali para ser ilustrado, mas já fui fazendo ali uma caça ao tesouro de fotografias de lugares que eu poderia possivelmente utilizar nos livros. Então, fiz essa primeira etapa. Depois, quando eu coloquei as minhas filhas para dormir, enquanto eu fico sempre ali no quarto com elas até elas pegarem no sono, eu já fui montando os arquivos dos 2 primeiros livros que o texto já estava comigo. Eu montei então os arquivos de cabo a rabo, de capa e contracapa até a última página. Eu sempre monto ali em páginas duplas. E aí ponho aquela divisão no meio e já coloco, insiro o texto ali na hora que eu vou desenhar, nos arquivos em que eu vou ilustrar. Eu faço isso porque para mim fica mais fácil de eu já ver o espaço que sobra para eu fazer a ilustração, né? Eu tenho uma noção real do quanto o texto ocupa de espaço naquela página e o quanto me sobra para fazer uma ilustração. Então, deu um trabalhinho já, só essas primeiras etapas que eu fiz na sexta-feira à noite, foi mais ou menos 1 hora de trabalho, juntando ali uns minutinhos para fazer uma pesquisa, salvando algumas fotos e a montagem dos arquivos desses 2 primeiros livros. Então, na sexta-feira à noite, primeiro dia, eu fiz toda essa questão de negociação, contrato, tudo mais que eu já falei aqui, e essas etapas iniciais aí antes de desenhar qualquer coisa. Então, foi isso. Eu vou contar tudo mais que ainda falta sobre esse trabalho numa série de vídeos, então esse é só o primeiro. Acompanha aqui o canal, se inscreve, segue lá nas redes sociais também para você saber quando vão ser lançados os próximos vídeos dessa série. Então até aqui falei toda a parte de negociação, os primeiros trabalhos aí, pesquisa e tudo mais que eu fiz nesse comecinho, mas no próximo vídeo eu vou falar completo, desde a parte de esboço até a finalização da pintura e entrega desses trabalhos. Então mostrar como realmente eu fiz, as ilustrações prontas, todos os desafios aí dessa jornada louca que eu me meti. Então já me segue, me acompanha, e aí você vai saber quando eu vou lançar aí os próximos vídeos dessa série. Se você tem vontade de aprender a ilustrar livros infantis, para realmente trabalhar com isso, eu tenho uma proposta para você. Vem conhecer o meu curso de ilustração de livros infantis, eu vou deixar o link na descrição. Então nesse curso eu mostrei ali na prática
passo a passo, tudo que eu faço para ilustrar livros infantis aqui todos os dias. Então, mostrei desde da preparação do texto, se o seu cliente, de repente, não dividiu ali o texto em páginas, até montagem dos arquivos, esboços, pinturas. Se você ainda não tem clientes, né, que é o que normalmente acontece, ensinei você a montar um portfólio, onde você conseguir ali ter histórias para ilustrar para efeitos de portfólio ali. Como que você faz, né, para montar um portfólio sem clientes. Passei todas as etapas da produção do livro, uma parte de diagramação simplificada ali. Também falei sobre contrato, tem esse modelo de contrato que eu uso, tá lá no curso disponível para os alunos também. Passei para vocês a minha lista de contatos de editoras, de diretores de arte, para quem eu envio o meu portfólio de vez em quando aqui, de tempos em tempos, eu deixei disponível também para os alunos. Então, você entra no curso, mesmo que você não tenha clientes, você consegue montar o seu portfólio. Muitos dos meus alunos já estão pegando os seus primeiros clientes, já estão começando a trabalhar e a viver de ilustração de livros infantis. Mas você sai do curso ali, o curso é realmente sequencial, da primeira aula até a última, você vai seguindo ali uma sequência, você termina as aulas com um portfólio, o início de um portfólio ali pronto, com pelo menos uma peça de portfólio pronta, né? Com uma lista ali de e-mails já para você enviar o seu portfólio para diretores de arte reais, de editoras. Então, tudo que vocês precisam. Coloquei ali realmente tudo que eu faço no meu dia a dia. E se você, de repente, né, esse curso de ilustração, você precisa saber desenhar um pouquinho já ter ali alguma prática de desenho, tá desenhando todos os dias, né? Ainda que você tenha alguma dificuldade, mas eu falo mais da questão realmente do livro infantil e de trabalhar com isso na prática. Eu não ensino você a desenhar do zero nesse curso, mas para isso já tem um outro conteúdo pronto para vocês, um outro curso que é o Desenho em Cartoon do Zero. E realmente aí nesse é do zero, para quem realmente nunca desenhou. Então você vai aprender a desenhar no estilo cartoon, que é esse estilo que eu faço nos livros infantis. Todo mundo faz para livros infantis, e não só para livros infantis, né? Mas se você quer desenhar para o hobby, se você quer desenhar para animação, tem uma infinidade de outras formas de ganhar dinheiro ilustrando no estilo cartoon. Então, para quem quer começar, nunca desenhou, não sabe nada, quer aprender realmente ali o beabá do zero, também vou deixar o link na descrição. E se de repente você quer ter acesso assim a todo esse conteúdo num único lugar por um único valor, não só esses conteúdos, mas eu já fiz e-books de como ilustrar livros infantis, já fiz curso sobre renda criativa, como você lucrar com a sua arte. Tem muita coisa, e para você ter acesso ali a todo esse conteúdo num único lugar, existe a Brush Escola de Arte, onde você vai pagar o valor uma única vez ali e ter acesso a todo esse conteúdo, né? É como se fosse uma mensalidade. Uma única vez que eu digo é que você não vai ter que comprar ali cursos separados, né? Hoje eu vou comprar o de ilustração de livros infantis, mas, poxa, eu tô com dificuldade no desenho, eu vi que eu preciso de um curso de cartoon, e aí depois você querer comprar o de cartoon. Mas eu também faço outros tipos de arte, faço telas, quero vender meus desenhos também de outras formas, e aí ir lá e comprar o Renda Criativa. Não precisa. Em um único lugar você vai ter acesso a todos os meus cursos, todos os meus conteúdos, os que já estão disponíveis lá e os que ainda vão ser produzidos. Então também vou deixar o link para vocês aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, eu respondo todo mundo lá no direct. Pode tirar dúvidas lá comigo. Vocês podem me acompanhar lá no meu canal do WhatsApp também, onde eu mostro a minha rotina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de todo esse vídeo, tudo isso que eu preparei para vocês, e fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou mostrar realmente toda a parte prática de como foi feito este desafio todo de ilustrar 3 livros infantis em 7 dias, e nem eu sei se vou dar conta.